Então, gente, hoje eu trouxe um outro texto aqui. A gente falou semana passada, né? A gente usou um texto, deixei com vocês. Aí tinha umas perguntas, né? E aí vocês vão me mandando aí depois. E hoje eu queria trazer um texto sobre a relevância da hermenêutica hoje. E aí eu preparei um material, uma pequena análise, né? Bem, nada muito profundo, mas pelo menos para a gente ter uma ideia de como que a hermenêutica hoje ela tem sido usada de maneira geral nos púlpitos, né? E aí tem alguns comentários, algumas ideias aqui para a gente poder pensar. Por quê? Todo mundo que você ouve hoje pregando, de alguma forma, ele fez um trabalho hermenêutico, né? Ele interpretou ali um texto, ou usou o texto de alguém, né? A interpretação de alguém, para poder falar do texto. Então, não tem como a pessoa falar assim, eu não preciso de hermenêutica. Aí eu não faço exegese. Todo mundo que prega faz hermenêutica e exegese. Alguns fazem direito e outros não. Essa é a questão. Isso independente da abordagem, né? Porque às vezes a pessoa pode alegar que tem uma abordagem mais crítica, mas não faz o trabalho direito. E alguém que tem uma abordagem mais conservadora também não faz o trabalho direito. Ou vice-versa, a pessoa pode ser conservador ou crítico e fazer o trabalho de maneira adequada. Então, a ideia hoje seria refletir um pouco sobre como que a hermenêutica se apresenta hoje, os pontos negativos e positivos, e como que nós, individualmente, poderíamos melhorar isso, né? Porque você não tem como mudar o outro, mas você tem como mudar a maneira como você se apresenta, né? A qualidade do que você ensina, a qualidade do que você prega, né? A forma como você estuda. Então, isso é sempre importante estar pensando e repensando sobre isso, né? Então, eu vou lendo o texto aqui, vou comentando, e aí qualquer coisa aí vocês se manifestem aí, né? Então, a hermenêutica bíblica nos púlpitos atuais, né? Entre luzes e sombras. A hermenêutica, a arte de interpretar e compreender as escrituras, tem sido um campo de debate e preocupação na igreja contemporânea. Infelizmente, muitos pregadores têm adotado abordagens que, embora possam parecer atraentes e populares, nem sempre honram os princípios sólidos da exegese bíblica. Vejamos alguns pontos positivos e negativos dessa realidade. Pontos positivos. Primeiro, acessibilidade. Muitos pregadores têm se esforçado para tornar a Bíblia mais acessível ao público moderno, utilizando linguagem contemporânea e aplicações práticas. Então, isso é bom, né? Não é simplesmente usar o texto pelo texto, né? Mas é tentar fazer com que o texto se torne algo mais prático para a vivência das pessoas. As igrejas neopentecostais, elas inovaram nesse discurso. Então, a forma, né, como eles aplicavam o texto bíblico à vivência diária, às questões diárias, foi uma coisa positiva das igrejas neopentecostais. Tirando aí, né, os exageros, mas foi algo que começou a alertar todo mundo. Tanto que hoje a maioria das pregações, você tem uma pregação mais voltada para esse dia a dia, não muito voltada apenas para o céu, para o inferno. A gente vai ver isso como ponto negativo depois, né? Mas a ideia de positivo é que não se pensa só no céu e inferno, só no futuro. Se pensa no presente também, né? Mas o ideal é pensar nos dois, né? Mas ponto positivo seria essa acessibilidade. Outra coisa de acessibilidade é a forma, né, como a maioria desses pregadores hoje utilizam a internet, né? Isso acaba, querendo ou não, as pessoas tendo mais acesso à Bíblia. E isso é bom. O ruim é o conteúdo, às vezes, né? Mas nem tudo que é acessível é ruim. Então, tem muita coisa boa na internet, nas redes sociais, que vale a pena, né? Relevância contextual. Alguns têm procurado conectar os textos bíblicos
com as realidades e desafios enfrentados pelos fiéis na atualidade, tornando a mensagem mais significativa, né? Então, a gente não apenas tem mais acesso, mas ela é algo mais relevante. Porque quando o pregador está lá falando, né, sobre a questão do salário, do dinheiro, da doença, do trânsito, da violência, né, e colocando esses pontos como uma realidade em que Deus pode agir, isso de alguma forma torna mais relevante. Só que, como eu falei anteriormente, o problema é que hoje, quando você vai falar do texto bíblico, muita gente fala apenas do hoje e esquece do futuro. Né? Antigamente falava-se muito do futuro, céu e inferno, e esquecia-se o hoje. Hoje fala-se muito do hoje, e esqueceu-se o futuro. O ideal seria ter uma mistura, né? Um equilíbrio aí entre isso. Mas um ponto positivo do uso da Bíblia hoje é essa relevância contextual. A pessoa entra numa igreja hoje, é independente da denominação, vai estar falando de coisas que ela está passando, doença, desemprego, violência, injustiça, né? São pontos que, de uma maneira ou de outra, são tratados na maioria dos púlpitos. ênfase na experiência, né? Há uma tendência de valorizar a dimensão experiencial da fé, enfatizando o impacto pessoal e emocional dos textos sagrados. Como eu falei, é um ponto positivo? É, né? Porque o texto tem a ver com essa nossa experiência, com essa nossa vivência. O problema é quando você acha que a experiência fala mais do que o texto. Tanto que você vai ver que a maioria dos pregadores hoje, eles usam muito a ideia. Olha, eu fiz isso, se você fizer também, você vai conseguir, né? Essa não é a melhor maneira de interpretar o texto, porque o ideal seria você ensinar o texto. E aí a experiência, cada um vai tendo a sua. Muita gente hoje, infelizmente, quer copiar mais a experiência do que o texto. Mas esses três pontos, eles são interessantes, porque ajudaram o texto bíblico a estar mais próximo das pessoas. Então, fala de realidades, né, mais presentes no dia a dia das pessoas. Então, isso, querendo ou não, é positivo. Né? Então, essa questão de contextualizar a mensagem, deixá-la mais acessível e dar uma ênfase na experiência pode ajudar. O ruim é quando só tem esses pontos, né? E aí você acaba perdendo realmente o objetivo do texto. Tanto que muita gente hoje não prega dentro do que o texto está dizendo, prega a partir daquilo que ela experimentou com o texto, né? Então, esse é um cuidado que nós, como estudantes, precisamos ter. Sempre prega o texto, não a experiência. Agora, pontos negativos, né, que a gente tem dessa realidade hoje. A superficialidade exegética, né? Infelizmente, muitos pregadores têm se afastado da análise cuidadosa do texto original, privilegiando interpretações rasas e subjetivas. Se eu foco mais na experiência, que não é ruim, mas não deveria ser o foco principal, eu acabo sendo superficial na análise. Porque se eu fizer uma análise mais profunda, vai ter coisa que eu não vou poder dizer, né? Vai ter coisas que eu não vou poder enfocar, porque o texto não permite isso. Então, um ponto negativo que você vê na maioria dos púlpitos hoje é uma superficialidade. Se você for avaliar, até os mais famosos aí, eles são extremamente superficiais. Usam muito, o que eu até costumo falar, né? A gente tem mais coach do que pregador. Então, vai falando muito da emoção, vai falando muito dos desafios do dia a dia, e o texto bíblico mesmo não se trabalha. E com isso, né, com essa superficialidade, eu acabo deixando o texto de lado. Né? Pensa aí num pregador que você gosta, famoso aí. Tenta assistir aí 5 pregações dele. Vê de que maneira ele vai trabalhar o texto bíblico. No geral, os mais famosos são extremamente superficiais. Isso faz sucesso, né? Porque você não entra em confronto, né? Não gera problema, e a maioria acaba pregando sempre a mesma coisa. A temática está sempre em volta do mesmo núcleo.
porque está sempre ali no assunto da moda, né? Tem um assunto da moda, e aí o pessoal está sempre falando sobre isso. Então, é um ponto negativo hoje, né? Que a gente tem aí essa superficialidade exegética. Já falei com vocês que o fato da pessoa citar um texto no grego ou no hebraico não quer dizer que ela fez uma boa exegese. Ela pode citar o texto no grego e no hebraico e citar superficialmente. Ah, ela olha, ela olhou o grego e tal, não sei o quê, né? E cita apenas dois significados. E vai usar aquilo para benefício próprio. Então, isso é uma característica hoje, né? Que é bem interessante. Segundo, relativismo hermenêutico. Algumas abordagens promovem uma compreensão individualizada da escritura, em que cada pessoa pode atribuir seu próprio significado ao texto, sem considerar o contexto histórico e as verdades centrais da fé. Poxa, isso é muito presente nas pregações sobre o Antigo Testamento. Então, aquele pregador, né, o professor, aquela pessoa vai olhar o texto, pegar o que interessa e, a partir disso, ela vai trabalhar os pontos que ela acha interessante. Um que é clássico é Malaquias 3:10. Então, a pessoa pega lá, né, porque você não pode roubar, porque senão vem o devorador, não sei o quê, não sei o que lá, mas ela nem sabe qual é o objetivo, às vezes, do texto de Malaquias. Nunca nem leu o livro todo de Malaquias. Para ela só é interessante aquele texto. Um bom exemplo também são as interpretações messiânicas do livro de Isaías. Então, nesse relativismo, nessa superficialidade hermenêutica, a pessoa lê o livro de Isaías e fala assim: ah, esse aqui é Jesus. Isaías está falando do Messias, mas não de Jesus. Quem vai falar que o Messias é Jesus é o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, por exemplo, vai afirmar que as Escrituras, o Antigo Testamento, estavam falando de Jesus. Mas Isaías não conhecia Jesus, nem sabia. Ah, mas era presciência. Esse negócio de presciência de Deus é questão de incompreensão do texto. Porque se Deus sabe de tudo, ele pode falar o que ele quiser quando ele quiser. Não precisa mandar charada, né? Ele podia botar o nome de Jesus lá. Inclusive, eu estava conversando isso com o pessoal na minha igreja, com os professores de EBD, que a gente precisa entender a diferença do Messias do Antigo Testamento para Jesus. O Messias do Antigo Testamento era político, era um guerreiro, né? Ele ia resolver problemas sociais e econômicos. Jesus veio para dar vida eterna. O reino de Jesus não é desse mundo. Por isso que os judeus até hoje rejeitam Jesus. Porque Jesus não se enquadra no perfil do Messias do Antigo Testamento. E aí o Novo Testamento vai reler o Antigo e dizer: não, vocês interpretaram errado. O Messias é esse aqui, ó, é Jesus. Ele veio para livrar do pecado, para dar vida eterna, para levar para o céu. E o judeu não aceita isso. Mas por que, que isso é tão comum? Porque olha o texto superficialmente, em português. Ah, está escrito Messias, o Messias é Jesus, então é isso mesmo, ponto, acabou. Eu não vou lá dentro do texto, olhar o contexto, olhar o processo de formação do texto. Isso não interessa. Igual atribuir a Trindade lá em Gênesis, né? Ah, façamos o homem, nós, tá no plural, Deus é trino, é Jesus, Espírito Santo e Deus falando um com o outro. Não é, né? Ali é o superlativo majestático que é usado no hebraico e que a autoridade fala na primeira pessoa. Isso também existe em português e em vários outros idiomas, mas a maioria prefere cristianizar a linguagem e você acaba tendo esse tipo de interpretação. Então, cada um vai interpretando a partir da sua doutrina, da sua perspectiva, e desconsidera o texto. Então, isso é um perigo, né, que a gente precisa trabalhar. O relativismo hermenêutico tem a ver com isso, que é essa interpretação que desconsidera o contexto histórico. Desconsidera. Quer falar, Nancy? Ah. Desculpa. Ah, tá bom, tá bom. Então, esse relativismo
é uma das características que a gente vê hoje muito presente, que é negativo. Cada um fala o que quer do texto. E o texto, às vezes, não está falando nada do que está todo mundo falando. E as pessoas acabam repetindo isso. Né? Então, além da superficialidade exegética e do relativismo hermenêutico, a gente tem essa falta de rigor teológico também, que é um ponto extremamente negativo. Por quê? Se eu não faço uma boa exegese, se eu não faço uma boa hermenêutica, o meu discurso sobre o texto vai ser superficial. E aí vem aquelas pérolas, né, que a gente já conversou aqui, lá em Salmo 23, que o cara lê e fala assim: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, não vai me faltar problema. Ah, não vai me faltar dificuldade. Ah, não vai me faltar tribulação. Gente, qualquer um que leia o texto vai perceber que não é isso que o texto está falando. O texto está falando de Deus como pastor, como supridor, como aquele que cuida, como aquele que zela. Não é para dizer que não vai ter problema, que não vai ter dificuldade. Não é isso. Tem outros textos que até falam sobre isso, mas não Salmo 23:1. E as pessoas repetem, porque é bonito, é legal. E aí eu desconsidero a teologia do texto. Né? A ideia de um Deus que cuida, que está presente, que exorta e protege. Né? O Salmo 23 tem a ver com isso. É apresentar esse Deus na figura do pastor de ovelhas, que guiava as ovelhas, que protegia, que alimentava, né? Que botava no caminho certo. E não, vai faltar problema, então está lá em Salmo 23. Cara, isso é de uma leitura realmente extremamente superficial. Ou uma que é mais comum, simplesmente dizer que o Apocalipse está falando do fim do mundo. É desconsiderar todo o conteúdo de Apocalipse e reduzir a teorias que são superficiais, que ele não está falando do fim do mundo. Ele está falando do que virá, mas não necessariamente do fim do mundo. Aí o cara pega um símbolo, inventa, diz que é um político, diz que é o Papa, diz que é isso, que é aquilo, né? Na época do Covid, então, como tinha gente ignorante falando que a Covid estava lá em Apocalipse, ou estava lá em Daniel, ou estava em Ezequiel. Então, essa falta, né, de uma boa exegese e uma boa hermenêutica leva à falta de um rigor teológico. Então, hoje isso é comum. Né? Tenta perguntar para o teu pastor, faz um exercício hermenêutico. Repara na mensagem dele de manhã e de noite. Tenta assim avaliar, né? Quais as fontes que ele usa, quais as referências que ele está usando. Ou um pregador que você gosta de ouvir. Vê se esse pregador, ou o pastor que você está ouvindo, ou o professor de EBD, não está repetindo coisa que está rolando por aí. E não realmente apresentando algo que vem do texto bíblico. Ou você mesmo, de repente está dando aula na IBD, está pregando, está repetindo o que está ouvindo na rádio. Porque é bonito, porque é legal, né? Porque está todo mundo falando, eu também vou fazer. Cara, não é esse o caminho. É comum hoje, né? Isso é natural, mas não é isso. A gente tem que sair da superficialidade e do relativismo e realmente buscar aquilo que o texto está falando. Mas ninguém fala isso, azar de ninguém. Né? A gente estuda para falar o que o texto está dizendo. Vamos aqui, ó, falta de rigor teológico. Em muitos casos, as pregações carecem de uma fundamentação sólida na doutrina bíblica, resultando em mensagens que satisfazem a audiência, mas não edificam a igreja. Então, fruto da superficialidade e dessa má hermenêutica. Se eu for falar, eu já até comentei isso numa aula com vocês. O texto bíblico, bem trabalhado e bem ensinado, ele sempre vai incomodar, ele sempre vai perturbar. Ele não vai simplesmente nos anestesiar. Por que o texto bíblico, bem pregado e bem ensinado, ele vai nos perturbar? Porque nós somos naturalmente pecadores. E tudo que o texto bíblico ensina vai contra a nossa natureza pecaminosa. Então, nós, ainda que ouçamos uma mensagem que
nos console, ela ainda assim vai trazer perturbação, porque o consolo e o conforto apontam para a soberania de Deus e não para resolver o meu problema. A maioria dos textos bíblicos, quando você vai ler, vão sempre apontar para esse embate entre a nossa natureza pecaminosa e a soberana vontade de Deus. Ah, mas tem salmo que me ajuda a lidar com o problema. Isso. A maioria dos salmos, a maioria dos provérbios, a maioria dos textos, quando são bem trabalhados, você vai ler lá que alegre-se o tempo todo, né? Alegre-se quando te perseguirem por causa do nome de Jesus. Ah, louve ao Senhor em minhas tribulações, né? Tribulações como fruto do testemunho. Não tem assim, não, fica tranquilo que tudo vai se resolver. Não. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pobres ou os pobres de espírito. Olha que contraste. Como é que eu vou ser bem-aventurado, feliz, tendo problema e dificuldade? Porque quando eu me submeto à soberana vontade de Deus, a minha vida se resume a me submeter à soberana vontade de Deus. Se eu estou com problema ou não, azar. O que prevalece é a soberana vontade de Deus. Ah, Ricardo, mas eu perdi uma perna, peguei um câncer, estou desempregado. Louve ao Senhor. Ponto, acabou. Ah, mas é que não, louve ao Senhor. Ponto. O texto bíblico vai falar isso. Ah, mas Deus me curou. Ótimo, louve ao Senhor. Então, se eu trabalhar bem o texto, não tem texto para mimar as pessoas, para alegrar, para deixar todo mundo confortável. O texto bíblico sempre nos deixa desconfortáveis. Mas a gente, infelizmente, né, hoje quer muito, de maneira geral, a maioria quer agradar a audiência. Então, isso é muito difícil. Eu não estou dizendo que as mensagens têm que ser mal feitas, mal pregadas, têm que ser ignorantes, não é isso. Mas fazendo um bom estudo, uma boa hermenêutica, uma boa exegese, uma boa exegese, né, trabalhando bem o texto, você consegue passar o texto e apresentar a soberana vontade de Deus, ponto. Sem omitir detalhes do texto, simplesmente para satisfazer a audiência. Então, esse é o grande problema. Então, podemos ter boas mensagens, agradáveis, empolgantes, mas que revelem as verdades do texto. O ruim é que a gente tem boas mensagens, né, teoricamente agradáveis, empolgantes, mas que não revelam a mensagem do texto. E esse é o perigo nosso. Né? Então, a hermenêutica, hoje, infelizmente, ela tem sido mal usada. Para aí, uns 2, 3 dias para ouvir as rádios evangélicas. Quanta besteira você vai ouvir? E tá na rádio, tá fazendo dinheiro, tá fazendo sucesso. Por quê? São coisas que não confrontam, né? Não geram desconforto. Muito pelo contrário, alienam. Né? E isso é muito perigoso para a gente. Outro ponto negativo é o sensacionalismo e o entretenimento. Né? Alguns pregadores têm se concentrado mais em atrair multidões e entreter os ouvintes do que em nutrir a espiritualidade e o crescimento dos fiéis. Não é novidade, tá? Isso não é do nosso tempo. Obviamente as redes sociais elas deram mais voz para esse tipo de coisa, mas Spurgeon, né, um pregador batista, calvinista, que, né, do século XVIII, ele tem um texto que fala sobre uma pregação, né, que ele fala sobre alimentar ovelhas ou entreter bodes. Joga no Google aí, né, essa frase do Spurgeon, Charles Randall Spurgeon. Cara, na época dele, ele já falava sobre isso, né? A nossa tarefa é alimentar ovelhas, não entreter bodes. E hoje, continuamos aí, pleno século XXI, a maioria entretendo bodes, né? E é muito legal ler esse texto de Spurgeon, que a gente vê que não é algo apenas do nosso tempo, mas fruto dessa falta, né, de uma boa exegese, dessa superficialidade, dessa falta de rigor, né, na análise dos textos, gera isso. Né? Outro ponto negativo é a distorção bíblica.
Em alguns casos, os textos são manipulados ou reinterpretados de maneira a se ajustarem a agendas pessoais ou teológicas específicas, em vez de respeitar o sentido original pretendido pelos autores bíblicos. Gente, toda vez que você ouvir uma mensagem, um ensino, uma aula, sei lá, e a pessoa falar assim: Deus quer te dar o melhor, mas para isso você tem que dar o seu melhor. E essa pessoa começar a falar de dinheiro, sim, já é manipulação. Se a pessoa começar a falar que você tem que fazer sacrifício, isso tiver a ver com dinheiro, é manipulação. Qualquer coisa que a pessoa falar e tiver a ver com dinheiro, de maneira geral, é manipulação. É diferente do seguinte: olha, irmãos, estamos com a obra aí na igreja, né? Quem puder colaborar, né? Ajuda aí com o que puder e tal. A gente está precisando aí, né? Reformar o teto, sei lá, comprar banco novo, pintar a igreja. Então, quem puder ajudar, beleza, a gente está aí com a campanha, né? Tem um envelope aí só para obra, quem puder, né, tal, não sei o quê, vai ter uma festa assim e tal. É outra coisa. O pessoal não está espiritualizando, a igreja tem que pagar conta, tem que fazer obra, né, um monte de coisa. Agora, quando começa a espiritualizar, olha, porque assim como lá em Neemias construiu o muro, nós também vamos construir a igreja, e você, com a sua oferta, vai ser um colaborador de Neemias, né? Vai ser alguém que vai estar abençoando e vai ser abençoado. Isso aí é complicado. Por quê? Porque o texto bíblico não trabalha dessa maneira. Agora, não é só questão de dinheiro, é também questões ideológicas, né? Ah, não toma vacina, terra é plana, sei lá. Essas idiotices que o pessoal quer usar a Bíblia para falar desse tipo de coisa. Então, a gente precisa sempre pensar o seguinte: o texto tem um objetivo. A gente, como estudante, tem que tentar buscar esse objetivo. E não é fácil, né? Não é simples. Então, trabalhar esse texto de maneira superficial vai nos levar a distorções bíblicas. Ah, que não pode ouvir rock. Rock é música do diabo. Ah, samba é não sei o quê. Assim, não estou dizendo que você tem que ouvir rock nem tem que ouvir samba. Agora, dizer que isso está na Bíblia, não dá. Por quê? Porque não está. Não, a Bíblia não está preocupada com isso. Né? Então, tomem cuidado. Porque às vezes não é só a questão do dinheiro, né, que eu estou falando aqui, mas algumas questões ideológicas, comportamentais, que necessariamente não têm a ver com o texto, mas que hoje se tornam comuns. Né? Então, a gente até viu aqui, né, no início eu mostrei 3 pontos positivos, deixa eu diminuir aqui, ó, das pregações que a gente tem hoje, e a gente tem mais pontos negativos do que positivos. Infelizmente, isso é a realidade, né? Ponto positivo, a acessibilidade, né? As pessoas têm mais acesso ao texto, a questão contextual e da experiência. O texto bíblico hoje tem trazido mais para a realidade, beleza, ótimo. Só que não é só isso. Só que em relação aos pontos negativos, são muito maiores do que a maioria das pessoas, porque da forma como a maioria das pessoas tem usado esse texto. E é esse o nosso cuidado. Preciso tomar cuidado com a superficialidade exegética, o relativismo hermenêutico. Isso vai me levar a uma falta de rigor. Poucas pessoas conhecem a sua doutrina. Poucas pessoas sabem o que creem e por que creem. Por quê? Porque não está aí, está mais repetindo as coisas, né? E aí vem esses outros pontos que a gente fala: o sensacionalismo, a distorção, que o objetivo não é a busca pelo texto, certo? É a busca em juntar e agregar pessoas. Quando o objetivo do uso da Bíblia não é trabalhar o texto, é agradar e agregar pessoas, já vai ter problema aí, entendeu? Quer falar, Luana? Luana? Não? Não, engano. Então, dito isso, vamos caminhar aí para o final. Essa realidade preocupante, né, demanda uma reflexão profunda sobre a forma como a palavra de Deus é proclamada e aplicada na igreja contemporânea.
É fundamental que os pregadores retomem os princípios hermenêuticos sólidos, aliando a relevância contextual a uma exegese rigorosa, a fim de que a pregação possa nutrir a fé, edificar o corpo de Cristo e glorificar a Deus. Quando a gente trabalha a questão hermenêutica, a gente precisa entender que esses pontos são o nosso objetivo: nutrir a fé, edificar o corpo de Cristo e glorificar a Deus. Qualquer outra coisa que a gente faça com a Bíblia que não tenha essa caminhada, né, ou algo semelhante, é preciso repensar, porque aí a gente vai estar fugindo, principalmente do que o texto quer nos ensinar, né, quer falar com a gente. Para terminar, no final desse texto, eu fiz 3 perguntas aqui, e aí você vai ler o texto de novo, né? Se quiser dar uma olhada de novo aí no vídeo, quando eu mandar a gravação, responde e me manda, né? E aí é mais uma parte aí é, da nossa avaliação aí, beleza? Em termos de conteúdo é isso, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Ricardo, Fala. só repete para mim os 3 pontos. Primeiro é nutrir a fé. Tá no texto. Ah, Aqui, então ó. tá. Tá Tá lá certo. no finalzinho do texto, aqui, ó. Valeu. Cadê? Deixa eu botar aqui, calma aí. Nutrir a fé, edificar o corpo de Cristo e glorificar a Deus. Ok. Ok. Obrigado, Ricardo. Tá. Ricardo, você falou do Spurgeon. O Spurgeon era batista e calvinista. É isso mesmo? É, os batistas, inicialmente, todos eles eram calvinistas. O Ah, arminianismo era obrigado. uma heresia. Eu ainda considero uma heresia, mas também não sou calvinista, não. Mas o arminianismo é muito fraco nos argumentos. Mas todos É, os mas batistas inicialmente eram calvinistas. Os reformados eram calvinistas, né? De maneira geral, acreditavam na predestinação. Não vou dizer calvinistas, mas acreditavam na predestinação. Era natural que um Deus soberano é um Deus que escolhe, né? Depois isso foi mudando. não, tô pensando contigo, eu tava brincando, mas eu sabia, meu pastor gosta muito de Spurgeon, né, cara? E Ah, aí é? ele sempre Mas ele é calvinista? não, ele é arminianista, ele é arminiano, né? É como? Mas pode falar a verdade, cara, eu não sei, nunca perguntei, não. Então, Mas pergunta para ele ele, de repente é adora, calvinista. cara, ele Porque assim, adora o fato da Lutero. pessoa evangelizar, pregar, né, fazer apelo, não quer dizer que não seja calvinista. Spurgeon era um grande pregador, né? Era o príncipe dos pregadores, né? Ele pregava, 4.000 Não, pessoas se convertiam. Então, isso não impede, né? Não é uma característica só dos arminianos, a ideia de pregações evangelísticas, né? Os calvinistas também fazem isso, até porque, na perspectiva do calvinismo, você não sabe quem está salvo. Então, você tem que pregar. Você tem que pregar, tem que obedecer e anunciar, ponto, né? não, beleza, tranquilo. Beleza? Então é Beleza, isso, valeu, gente. valeu. Eu vou mandar o texto para vocês, aí vocês dão uma lida aí nas perguntas, respondam e me mandam aí. Valeu? Qualquer coisa vai comentando aí, lá no grupo. Valeu? Valeu. Valeu, Ricardo. Valeu, Valeu. Daqui a Ricardo. pouco eu Boa mando a noite. aula. Bem. Deixa Boa eu só noite, fazer o pessoal. upload, eu mando lá para vocês. Valeu. Ok.